a gente aqui tem do nosso lado uma pessoa que vai falar uma coisa legal pra gente. É o Alexandre Pimentel. E aí, Alexandre, tudo bom com você? Peraí, acho que o microfone não tá ligado. Espera só um minutinho. Opa! Graças a Deus, tudo bem. Pois é isso. Alexandre, fala um pouquinho pra você, para os nossos internautas saberem quem é você, conhecer, saber quem é o Alexandre Pimentel. Então, Túlio, isso é uma coisa que a gente tem tentado descobrir e aos poucos vai se descobrindo, né? Graças a Deus. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Somos amigos aí há muitos anos já. E a gente tem uma trajetória já de mais de 3 décadas na promoção da saúde e na prevenção de doenças a partir de métodos naturais, para responder a pergunta do Túlio, né? Nesse tempo aí muita coisa aconteceu, muito estudo, muita pesquisa e muita dedicação a esse trabalho, né? E me diz uma coisa, o nosso tema aqui é dar sim para as pessoas, né? Sim para a vida. O que você acha disso? Eu acho que a gente deve acordar todos os dias dando esse sim, né? Sim à vitalidade, sim à energia vital, sim ao fogo, à água, ao ar, à terra, né? Que são coisas que têm sido esquecidas para nós que vivemos na selva de pedra, no concreto, né? E esquecemos. Eu lembro sempre, Túlio, quando eu era criança, que tinha aqueles cadernos de escola, né? E tinha na capa um cara desenhado com uma cabeça bem pequenininha, né? E um corpo enorme, saía ele fumaça da cabeça. E olhando uma televisãozinha preto e branco bem pequenininha na frente e atrás dele uma janela aberta, Hildo, com 2 arco-íris. Tá vendo? E ele não prestava atenção nisso. Agora você falou um ponto relevante também. Quando a gente dizer sim ao mundo, é viver. Agora, veja, você pode obter muitas informações pela internet, bacana. Meu amigo, mas você tem que viver, porque não adianta você ter 1 milhão de amigos no Facebook. Porque sabemos que ter 1 milhão de amigos no Facebook é o mesmo efeito de ser rico no banco imobiliário. Ou seja, não mudou sua vida, né? Precisamos viver, não é isso, Pimentel? Verdade. Eu não chego até 1 milhão, mas tenho 7 mil no Facebook. Muita gente está assistindo agora. Obrigado, viu? Manda um abraço pro povo. O pessoal da proteção animal no Brasil, de Brasília, né? O pessoal da naturopatia, que a gente está sempre junto aí, sempre mesmo. Isso é muito bom. Mas, Pimentel, aproveita já que você está aqui, você é uma pessoa que tem muito conhecimento nessa área, né, natural, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre seu trabalho para que as pessoas possam conhecer, ao mesmo tempo, olha, a oportunidade de você conhecer uma coisa nova, diferente, tá? Apesar que não é diferente, né? O que você fala é o do nosso cotidiano. Mas seria bom as pessoas conhecerem essa forma de você trabalhar a sua saúde. Pois não, Túlio. Eu acho que a gente está até diante de uma figura retórica quando a gente fala a área natural, né? E o natural é o tudo. Nós estamos imersos num universo que é natural e criamos algumas coisas artificiais dentro dele, né? Nós temos hoje nos grandes centros urbanos um problema muito sério com a respiração, com o ar que nós respiramos, né? Temos com a água, temos com a terra, com a energia luminosa também. Mas a água, que é um dos assuntos que eu tenho tratado nesses últimos anos, ela é a segunda coisa, Túlio, a segunda coisa mais importante na natureza biológica. A primeira é o ar, né? O ar que nós respiramos. Você fica alguns segundos, alguns minutos só sem respirar, mas você sem tomar água fica mais um pouco, né? Fica alguns dias, né? E sem comer um pouco mais ainda, né? Mas enquanto menos denso, menos tempo você consegue ficar. E nesses seus estudos sobre a água, o que você pode falar pra gente? O que você andou descobrindo? Sim, a primeira coisa que tem acontecido nos grandes centros urbanos é que a água está cada vez mais rara. Aqui em Brasília, por exemplo, nós estamos com 40% da capacidade do rio do descoberto, né? Estamos com 40% e cada vez mais se precisa em regiões mais profundas, com mais barro, com mais sujidade, né? E isso faz com que o nível de bactérias aumente, que se precisa colocar mais cloro, mais flúor na água, mais elementos químicos no dia a dia, né? E isso prejudica a vida das pessoas. Nossa. Isso prejudica muito a vida das pessoas, né? Porque se você não tiver um bom sistema na sua casa que consiga, enfim, transformar essa água, e veja que hoje, se você botar a água num filtro, você vai mudar muito pouca coisa disso, né? Porque o problema, Rildo, que nós temos não é
apenas a poluição do ponto de vista bioquímico, mas a poluição do ponto de vista físico-químico da água. É mesmo? Como se dá isso? Esse desajuste físico-químico é a partir do momento que a água deixa de ser um H2O. Ou seja, ela tem... mesmo? Ela tem... O que nós tomamos na torneira hoje é tudo menos H2O, né? É menos mesmo? H2O. Esse H2O nós encontramos aí em vários tratados, em vários estudos sobre água, o tratando como água primordial, que é a água que havia quando o planeta começou. Essa água nós podemos encontrar hoje em alguns lugares raros no mundo, né? Nós encontramos, por exemplo, em Lourdes, na França, em Tlacote, no México, em Nordau, na Alemanha. A gente encontra isso entre os Unzas, nas cordilheiras do Himalaia, né, na costa do Afeganistão. E essa é uma água que ela tem 5 características básicas que eu gostaria de deixar hoje aqui, Túlio, para o nosso público, né? Para que procurem a água com essas características, porque aí você vai fazer o que o Túlio e o Rildo estão aqui sugerindo a todos, que é viver, né? E viver com muito mais intensidade, né? Então vamos lá, posso falar as características? Por favor, explique aí como é que as 5 características da boa água, certo. É isso? Então vamos dizer assim o seguinte, que essas 5 características sejam uma pirâmide. A base fundamental é a pureza absoluta sempre. Você precisa ter uma água sem trialometanos, uma água sem dioxina, uma água sem metais pesados de origem petrolífera, sem sujidade, sem pedrinha, sem asa de barata, sem pelo de rato, que são as coisas mais comuns que costuma ter na água. Cocô de pombo, por exemplo. Rato que morre afogado, né? Rato que morre afogado, sapo, perereca, tudo que morre dentro das caixas d'água e as pessoas bebem sem saber. Nossa. Então a pureza absoluta. Então lembrete. E a sua caixa d'água? Como está? Agora eu vou ver se da minha. Interessante isso, hein? É importante isso mesmo. Uma coisa interessante, Túlio, que nós temos conversado na nossa trajetória aí, é que a maioria das pessoas não tem noção de dos processos das coisas da vida, nem psíquico e nem físico. Porque abre a torneira e imagina que a água sai da parede, né? E essa água ela tem um processo até chegar a nós, né? E esse processo nós devemos começar a cuidar dele, sim, na caixa d'água da nossa casa, onde muita coisa acontece e a gente vê lá dentro, né? Então, eu preciso fazer com que essa água saia para minha casa hoje a 0,1 micra de filtragem, que é a menor possibilidade que existe, né? Quando se é menor do que 0,1 micra, a água não passa. Até hoje o sonho dos grandes produtores de filtros no mundo inteiro era produzir alguma coisa abaixo de 0,5 micras. De filtragem, porque 0,5 micras foi o que se conseguiu. E hoje, graças a Deus, os coreanos, com a sua tecnologia fantástica, né, com o seu high-tech de ponta, conseguiram desenvolver sistemas a 0,1 micra, onde você tem uma água absolutamente pura. Absolutamente certo? pura. Então essa é a base. Mas de onde isso é encontrado? Onde a gente encontra esse tipo de água? Pois é, hoje existem no Brasil equipamentos, existem iniciativas, inclusive no Japão, segundo o Dr. Laí Ribeiro, Túlio. Esse tipo de água, desse tipo de aparelho, que são os chamados ionizadores de água, elas são usadas para tratar câncer, e não é o Alexandre Pimentel, mas o Dr. Laí Ribeiro que fala isso, para tratar câncer apenas com a água mais pura. Nada. Certo? Bom, eu falei da base. E a base é pureza absoluta. A base é pureza absoluta. E a próxima? Aí nós temos o quadrilátero da pirâmide, que são os 4 triângulozinhos, né? E essas coisas, não necessariamente na ordem que eu vou falar, a água precisa ser assim para ser chamada de água, para ser uma água boa, que cure doenças, que promova a saúde, que realmente hidrate, que melhore a memória, ok? Então, a primeira coisa que ela precisa ter é alcalinidade. Eu falei primeira, mas não precisa ser exatamente a primeira. Porque normalmente é o que mais se conhece, né? O que é a alcalinidade? É a correção do pH. É o pH que vem é você ter uma água que esteja acima de 7,5, porque o pH do nosso sangue, Rio, dele é um pH que fica entre 7,35 e 7,45. A média de 7,4. Engraçado que você compra aquelas garrafinhas d'água, você vê o pH delas, eu vi uma com 4, pH 4, ou seja, totalmente inadequado, não é isso? Absolutamente inadequado, e se você for medir na sua casa
o que aparece ali na informação da garrafa, você vai ver que é menor ainda. É menor ainda. Porque a água ela tem um comportamento físico-químico que muda segundo temperatura, dependendo do local, né, que ela esteja. Então, você beber uma água alcalina é condição sine qua non para a vida, porque o nosso sangue, o nosso plasma sanguíneo, ele tem 7,5, na média de 7,4, desculpe, e nesse caso nós precisamos ficar sempre absolutamente atentos, porque a sociedade urbana industrial, o meio industrial, não facilita, né? Ele te dá tudo ácido, carne é ácido, feijão é ácido, arroz branco é ácido, açúcar é absolutamente ácido. Gente, isso que ele está falando, olha só, a acidez, o pH da água que você consome, presta atenção nisso. Abaixo de 7,5 não é o ideal, né? Já não bastássemos consumir açúcar, que é altamente ácido. Lembrando que câncer só se desenvolve em ambiente ácido. Exatamente. Exatamente. Então, para a gente apressar, nós temos um pouquinho de tempo, né? Isso aqui daria para conversar uma vida. O segundo pilar da água boa é justamente a ORP, que diz respeito à antioxidação. A água precisa ser antioxidante. O alimento mais antioxidante que nós temos conhecido no Brasil é cacau. É o cacau que tem menos 200 na tabela de ORAC do Ministério da Saúde. Ou seja, um dos alimentos mais antioxidantes que se conhece. E a água normalmente tratada por esse tipo de equipamento, ela chega a menos 600, chega até menos 1000. Ou seja, é um alimento absolutamente antioxidante. Ela precisa ser antioxidante, ela precisa ser alcalina e precisa ser antioxidante. Ele é o alimento mais antioxidante que existe quando você consegue conferir a ela essa ORP negativa. Você fica, obviamente, ela deveria ser melhor que o cacau, né? Deveria, né? Muito, mas normalmente, se você tratar, ela chega muito mais longe. E qual que é o outro item? O outro item é a condutividade elétrica, ou seja, a capacidade da água de conduzir elétrons. Isso vai melhorar o cérebro, vai melhorar os movimentos. Atletas que usam a água com boa condutividade elétrica, e o Túlio, que é educador físico e fisioterapeuta, provavelmente sabe melhor que eu disso, ele tem um rendimento muito maior nos esportes. Alguns chegam a ser encaminhados para o doping, porque pensam que ele tomou doping, tal o efeito da água com alta condutividade elétrica. Isso é uma grande verdade, porque às vezes eu tomo a água alcalina e meu rendimento no esporte realmente é muito bom. Você demora muito mais a cansar. Então é uma oportunidade, se você puder conhecer essa água, né? Então o quarto passo daí, Rildo, o quarto passo, baixa tensão superficial, água leve. Normalmente as pessoas, quando tomam água leve, e veja o seguinte, uma pessoa de idade, por que ela perde a memória? Está desidratada. A pessoa, enquanto mais velha, mais desidratada, né? E quando você toma uma água com baixa tensão superficial, ela chega rapidamente ao seu cérebro e pode dar tontura. Só. Pode dar tontura. Então, olha só, alcalinidade, baixa tensão superficial, antioxidação e baixa condutividade elétrica, alta condutividade elétrica. E esses são os 4 pilares da água boa, cuja base é a pureza absoluta. Então, meus queridos, que tal você que está em casa começar a fazer uma pesquisa sobre água? Lembrando que o seu corpo, uma média de 70% a 75% é feito de água, e o seu cérebro, 90% é feito de água. Então, se você acha que água é bobagem, que água não é um assunto relevante, você está muito enganado. Então, sugestão de site. Então, Pimentel, eu queria já aproveitar para... Nosso tempo está muito curto, né? Então, por favor, eu queria que você deixasse um contato aí pra gente, né? Um contato para os nossos internautas. E não só o contato para o internauta, mas também que você falasse como as pessoas podem te encontrar. Pois não, o meu site está disponível, inclusive ele tem várias entrevistas minhas lá com o Jô Soares, com vários programas da mídia brasileira, né? E lá você tem links de informação sobre a questão da água, né? Tem muita informação precisa, né? Inclusive aos pesquisadores, aos cientistas, né? Eu tenho informações científicas já disponíveis para fornecer aqueles que desejarem. Então no site meu nome é Alexandre Pimentel, Alexandre com X, alexandrepimentel.com.br, você tem o link para todos isso aí. Se você quiser um link mais específico, você vai procurar, você vai ver melhora da água.blogspot.com.br.
Aí Muito você tem bacana. todas as informações. Então, meus queridos, busquem informações. É isso que estamos querendo fazer aqui. Vamos lá, essas buscas. Muito obrigado, Pimentel, pela sua participação. Foi um prazer. O nosso tempo realmente é muito curto. Eu sei que esse tema é um tema bastante amplo. E você quer deixar um abraço para alguém? Ou pode repetir novamente o site? Quero deixar uma pequena sugestão para todos, Túlio. Come a metade, caminhe o dobro, sorria o triplo e ame infinitamente.